Cíntia, já estamos aqui de volta. Como eu disse para vocês, era só para que nós resolvêssemos umas questões técnicas importantes aí. É bom que a gente aproveita enquanto a gente está esperando para a Cíntia entrar novamente. Patrícia, Ana Erhart, Eubano, Flavinha Petronilo, Carla, nossa amiga querida aí, né, também com a gente na live. Muita gente boa aqui nos vendo. Ai, Bruna Soares também. Ô, Bruna, um beijo para você. Cíntia, eu preciso que você agora, Cíntia, quer estar conosco, que foram feitas pelos nossos colegas. Pessoal, a Cíntia estava falando de um tema bem interessante. Chegou, Cíntia, eu já estava fazendo o resumo, o fichamento da sua da sua última fala. Cíntia, a gente ganhou um pouco mais de tempo, né? Ganhamos sobrevida, tá vendo, gente? A esperança prevalece sempre. E uma coisa interessante, Cíntia, a gente estava falando agora sobre Covid e sobre cloroquina. Para colocar em contexto, então, vamos tentar contextualizar essa questão da esperança com o que está acontecendo agora. O que eu estava pensando esses dias? Falei, olha, eu adoro crise, né? Como você sabe, né? Eu adoro crise porque eu acredito que crise são aqueles momentos em que parece que todos os problemas, eu sempre digo isso, né? Parece que parece que eles ganham uma lente de aumento sobre eles, né? Eles recebem uma lente muito, né? Eles são ampliados. E a crise, ao mesmo tempo, ela mostra duas dificuldades que são muito típicas, e até porque estamos vivendo uma crise de saúde pública também. Crise envolve escassez, necessidade. Nós só tratamos necessidade com possibilidades. O problema é que a escassez diminui as nossas possibilidades. E aí temos o problema. E, ao mesmo tempo, a crise também aumenta as nossas necessidades de esperança. E é nesse jogo, né, do medo da finitude, da vontade de viver e da necessidade de acreditar em algo que nós temos o superdimensionamento de soluções. E aí, Cíntia, a pergunta que não quer calar, que você, a gente estava conversando agora há pouco sobre essas questões relativas a essas evidências científicas. Tem uma colega, a Cacá Oliveira, ela perguntou, inclusive, se depois dessa pandemia nós vamos ter um aumento da judicialização, inclusive. Então, vamos lá. Tratamentos experimentais, confiabilidade científica e judicialização. Agora é contigo, não vou falar nada. Voltando, né? Eu estava falando no final, né? A gente caiu. São os pagodeiros tentando nos desmobilizar. Eles não derrubaram. Então vou conseguir. Eu estava falando que a gente tem, né? É do ser humano acreditar que fazer alguma coisa é sempre melhor que não fazer nada. Porque não fazer nada exige uma atitude, uma decisão mais corajosa do que fazer alguma coisa, né? Quando a gente faz alguma coisa, a gente tem essa impressão de que eu fiz tudo o que eu podia. E isso é um alento, principalmente para familiares de pacientes, né? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Só que na saúde, nem sempre fazer muita coisa, fazer mais é melhor do que não fazer. Eu vou falar rapidamente da história da minha mãe, né? Hoje ela não tá na live, mas ela vai ter que assistir depois. Mas eu acabei de ver que um tio muito querido entrou. Mas ela não tá. O meu marido falou, porque eu fiz minha primeira live, né? Nunca pensei que eu ia fazer isso na vida semana passada. Aí ela veio, né? Aí hoje eles já se acostumaram, minha família já acha que não precisa mais participar, então, assim. Mas eu gosto Eu contei um pouco a história, né, do que aconteceu com a minha mãe, inclusive para o blog Morte Sem Tabu, da Folha de São Paulo, da querida Camila Apple, que é um blog também que eu recomendo muito, maravilhoso o trabalho da Camila. E a minha mãe teve 2 AVCs concomitantes, né, 2 AVCs hemorrágicos concomitantes, uma situação inexplicada na medicina até hoje, ela não tem um diagnóstico fechado. E naquele momento eu tinha a equipe que estava cuidando dela que falava, olha, nós não temos como saber o que está acontecendo, é um caso atípico, a situação de sua mãe é muito grave, então a gente acha melhor não fazer nada, a gente acha melhor esperar. E eu tinha outros médicos chamados por outros parentes e pessoas que falavam leva para o Rio, leva para o Niemeyer, e médicos que falavam tem que abrir para ver. E, bom, sendo bem direta, né? A minha mãe tá bem, tá viva, e né, é uma sobrevivente. São poucas as pessoas que estão 8 anos agora, né? Sobreviventes de AVCs hemorrágicos, que realmente sobrevivem durante muito tempo, que estão bem, têm uma qualidade de vida boa, né? Minha mãe faz tudo, anda, dirige. Tem sequelas motoras, mas se a gente tivesse falado não tem que fazer alguma coisa naquele momento,
a chance de que a minha mãe tivesse morrido, não necessariamente na cirurgia, que não é comum, mas logo em seguida, ou que ela tivesse tido sequelas extremamente graves, muito maiores que as que ela tem, a chance é de 100%, né? Assim, porque ela estava com o cérebro, eu não sou médica, né? Embora às vezes eu dê meus pitacos, né? Não sou, eu sou advogada, pesquisadora. Mas a chance de que ela tivesse tido alguma coisa era 100%, porque era um cérebro totalmente, né? Não dava para ver nada, não dava para enxergar nada, né? Com sangue para todos os lados, isso foi bem explicado para gente. Então, qualquer cirurgia naquele momento era uma cirurgia no escuro. E no cérebro você sai estragando, né? Tudo que vê pela frente. Então, por que eu tô falando isso? Porque é importante que a gente acredite que nem sempre fazer alguma coisa é o melhor para o paciente. A gente precisa acreditar nisso, é importante que a gente acredite. E muitas vezes a gente vai querer fazer pelo direito à esperança, né? Que a gente chama aqui, bom, enfim, vou falar disso, mas pela esperança e não pela saúde. Não pela evidência que a gente tem, mas sim por aquela esperança de que fazer alguma coisa pode me dar um resultado que a ciência não me mostra, mas que no meu caso, no caso da minha mãe, no caso desse indivíduo, eu acredito que vai ter um resultado diferente. Política pública não pode ser feita com base nisso. Isso é tentativa e erro, né? Ah, não, eu tenho ali um monte de medida que eu poderia investir esses meus recursos, mas eu acredito que essa esperança aqui, a gente deve investir nela, porque eu acredito que ela pode vir a dar um bom resultado. É o que a gente está passando agora, né? Só para finalizar, é muito difícil, né? Quando você começa a falar de uma tese de doutorado, eu realmente, para mim foi uma grande jornada, né? Eu me entreguei de corpo e alma para a tese, né? Eu fiz pesquisa empírica, que é uma coisa muito rara, ainda mais na filosofia. Mas só para fechar, né, com algumas conclusões, na minha opinião, e aí eu não digo a minha opinião, né? Que a opinião agora está na volta. Dentro dos meus estudos, o que eu concluo a gente não pode falar em direito à esperança de uma forma implícita, ou seja, não é um direito humano implícito que está lá na nossa Constituição. Não porque a gente não possa acreditar ou porque alguém tem o direito de tirar a nossa fé em alguma coisa, mas porque direito impõe deveres. Se eu falo de um direito à esperança em sentido positivo, eu teria que reconhecer que o Estado, por exemplo, né, que a população tem que arcar, seja pelo Estado, seja por um plano de saúde, por exemplo, tem que arcar com aquele meu direito. Então, para mim, a gente não tem nenhum elemento que indique a possibilidade de a gente falar em direito à esperança no sentido positivo, de dizer, por exemplo, que a gente tem lá um direito implícito reconhecido na nossa Constituição. Até porque esperança é algo impossível de se universalizar. Esperança é algo estritamente subjetivo. Eu vou ter pessoas que vão ter a mesma comunicação com o médico, que aí é outra história, né? Mas que na oncologia, em geral, para esses pacientes, é muito ruim. Isso, né? Os estudos demonstram como a comunicação do oncologista é ruim com seus pacientes, como a gente tem que evoluir nisso. Mas eu vou ter um paciente que vai sair da mesma conversa e ele vai ter entendido, não, o médico falou que eu tenho 10% de chance, então eu vou fazer o tratamento. Eu vou ter o paciente que vai sair da conversa entendendo que ele não tem prognóstico de cura, mas mesmo assim ele quer fazer o tratamento. E eu vou ter o paciente que vai sair e falar, não, eu entendi e eu não quero fazer o tratamento. Então, como é que eu transformaria isso num direito num sentido positivo, né? Isso já, para mim, já é suficiente para demonstrar que isso não é um direito humano que eu possa reconhecer implicitamente na Constituição. O outro lado da moeda é um direito à esperança no sentido negativo. Então, por exemplo, eu não poderia exigir que alguém promovesse o meu direito à esperança, eu não poderia impor ao Estado, por exemplo, que arcasse com o custo de uma tecnologia que eu quero usar porque eu tenho essa esperança, mas o Estado não poderia me impedir. Seria o caso agora da cloroquina. Então, o Estado não seria obrigado a fornecer a cloroquina, mas ele não poderia me impedir de usar a cloroquina, por exemplo. Bom, nesse sentido, a gente tem um julgamento no Brasil. Eu diria que no caso da Alemanha, por exemplo, esse direito à esperança no sentido negativo provavelmente existiria. É um país que preza muito a autonomia, muito mais do que o Brasil. Mas no Brasil, a gente teve o julgamento da chamada pílula do câncer, né, a fosfetanolamina. E para mim, aquele julgamento, embora não tenha dito com essas palavras, ele disse, olha, eu não posso reconhecer esse direito à esperança, porque o direito à saúde inclui também zelar pela saúde
no sentido de impedir que alguém possa ter efeitos ruins, efeitos adversos, efeitos colaterais, do uso de uma tecnologia. Então, não é só que eu não posso obrigar o Estado, o plano de saúde, o meu vizinho a colaborar com essa minha vontade de ter acesso. Eu não poderia ter esse acesso. Alguém poderia me impedir de ter esse acesso. Bom, fechando essa questão, só para dar uma dimensão jurídica, né, da forma como eu entendo, chegamos ao momento da pandemia e agora, embora existam vários outros remédios sendo testados, né, no mundo afora, para tratamento de Covid-19, estamos falando da cloroquina porque houve um uso político da cloroquina no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. É muito difícil falar desse assunto sem entrar um pouquinho na técnica, né? Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma pergunta que todo mundo se faz. A gente vai sair melhor dessa crise, né? O ser humano vai sair melhor? Ou a gente vai sair a mesma coisa? Eu acho que não, porque a gente vai olhar para si e falar, não, é hora de melhorar. Eu acho que a gente vai sair melhor por uma questão pragmática, né? A gente, no momento, está sendo obrigado a olhar para a ciência de novo, né? A gente tem negado a ciência, estamos... não é só no Brasil, o mundo como um todo entrou numa fase meio obscurantista mesmo, em alguns lugares mais forte, em outros lugares menos, mas é uma fase que nós estamos vivendo e nós estamos sendo obrigados a olhar para a ciência de novo. E para mim isso vai ser um resultado indireto positivo. Bom, cientificamente, o que é que a gente tem? Nós temos estudos. Os estudos iniciais que indicavam que a cloroquina podia ter algum benefício, metodologicamente, eram estudos que jamais seriam publicados. Por que a gente está publicando agora algumas coisas? Porque a gente está no meio da pandemia. A gente não tem tempo de fazer certos estudos como eles devem ser, estudos maiores, né? Estudos que devem seguir certos critérios, embora a gente siga. Eu quero falar um pouquinho do inquérito, né, que foi instaurado pelo MPF, não sei se todo mundo está sabendo, em relação aos pesquisadores de Manaus. Mas a gente tem que seguir, claro, certos critérios para poder fazer um estudo antes de tudo. Mas muitos estudos que a gente faz, seguindo todos os critérios éticos, passando por comitê de ética, o resultado dele jamais vai ser publicado porque ele metodologicamente não mostrou nada. Foi o caso inicial desses estudos com a cloroquina, né? Estudos que antes de serem publicados em algum lugar e que quando publicados não eram revisados por pares, tinham sido divulgados no YouTube. Aí houve, né, esse alvoroço em relação à cloroquina, algo que nem deveria haver pela nossa história, porque é raríssimo. Tratamento para vírus não é algo que a gente tenha visto ao longo da nossa história. A gente vê vacina, né? A gente vê o prévio, a gente vê como evitar. Mas tratamento para doença Covid-19, a chance de não ter é muito grande. A gente não tem até hoje para outros diversos, né? A gente pode entender melhor como... De doenças causadas por vírus, é importante isso. Porque quando a gente ouve essa expressão, quando a gente ouve os médicos falando, poucos estão tendo espaço para falar sobre isso. Que não há tratamento para... A dengue, gente, né? Olha aí quanto tempo de chikungunya a gente está convivendo com isso. É sério, num país como o Brasil é sério. Olha a tuberculose, né? A gente não tem tratamento. Então, isso não é incomum. O incomum é você conseguir o tratamento para essas doenças. Então, você pode, claro, melhorar manejo de sintoma, melhorar manejo dos efeitos causados por uma determinada doença. Em alguns casos, pode salvar a pessoa, né? Principalmente agora com uma doença tão nova, que toda semana a gente sabe um efeito colateral diferente dessa doença, né? Um efeito diferente dessa doença. Mas você não vai... A chance de você conseguir curar a doença é muito pequena. Então, isso é uma premissa. A gente deveria entender isso, a gente deveria saber disso. Aí depois, em seguida, a gente começou a fazer estudos maiores. Os estudos maiores que a gente tem feito não estão demonstrando uma efetividade da cloroquina para o tratamento de Covid. Então, o que é que o Brasil fez? E isso também está sendo feito em outros lugares do mundo. O Ministério da Saúde fez uma nota, e nessa nota ele diz, olha, se for um caso grave, o médico está autorizado a usar a cloroquina. Quem deveria fazer isso, né, na minha opinião, seria a Anvisa. A Anvisa que deveria falar. Por quê? Porque existe uma coisa chamada uso compassivo, que é o uso por compaixão,
que tem regulamentação no Brasil, né? Tem a RDC lá de 2013, 35 ou 38. E, na minha opinião, inclusive, o uso compassivo é o direito à esperança positivado. Então, como eu Sim. disse, eu não consigo encontrar o direito à esperança implícito na Constituição, mas eu considero que o uso compassivo é direito à esperança positivado. Então, eu reconheço que aquilo ali não é direito à saúde, eu reconheço que aquela tecnologia não tem segurança, não tem evidência, mas eu, autonomamente, considerando que eu entendi isso, quero ainda assim fazer uso dessa substância. O uso compassivo, né, em princípio, ele é um uso compassivo, ele tem a ver com pesquisas, né? Então, por exemplo, eu tenho um medicamento já em fase 3, ele já foi testado em humanos, mas ainda não foi testado, né, populacionalmente, ainda está no âmbito de um estudo, e eu quero ter acesso a esse medicamento antes do registro, ou protocolo de pesquisa, eu vou entrar nesse protocolo de pesquisa, eu quero participar, por quê? Porque eu tenho esperança de melhorar. Nos Estados Unidos tem inclusive o chamado direito de tentar, né, que foi normatizado recentemente, né, no governo Trump, que é realmente o direito de tentar. Aí eu sei que eu não tenho nenhum indício de que essa tecnologia vai funcionar, mas eu quero tentar. É uma regulamentação ainda muito difícil de ser analisada, porque antes dele regulamentar né, federalmente, já havia vários estados promovendo essa lei do direito de tentar. É uma lei extremamente criticada, porque ela garante um direito, mas não fala de quem é o dever. Né? Sim, Eu vou então impor isso ao laboratório. Eu vou dizer, o laboratório agora tem que arcar com qualquer pessoa sem protocolo de pesquisa. Gente, protocolo de pesquisa é uma coisa essencial. É totalmente diferente você estar dentro de um hospital absolutamente controlado, com tudo que acontece no seu corpo, todos os resultados de exame sendo controlados, e você estar na sua casa e resolver que vai tomar um remédio. Né? Muita gente tem essa ideia, por causa dos antirretrovirais, né, na época da AIDS, que de fato o medicamento, né, algumas pessoas que entraram nos protocolos estão bem até hoje, estão vivas até hoje, e outras pessoas que não conseguiam entrar começaram a ter acesso porque era realmente muito promissor e foi de fato promissor. Mas isso é a exceção da exceção. 97% dos medicamentos não vai chegar nem no ponto de demonstrar um benefício suficiente para ser registrado. Quem dirá demonstrar um benefício como foi, né, no caso da AIDS. Então a gente fica com essa coisa na cabeça e acha realmente que o direito à esperança está muito próximo do direito à saúde, mas na maior parte dos casos não está. Né? Se você pegar certas doenças, você vai ver que tem vários estudos todos os anos sobre essas doenças e os benefícios continuam sendo, quando existem, muito marginais. Bom, então a gente... o que o Ministério da Saúde fez? O Ministério da Saúde falou, bom, nos casos graves eu vou autorizar a cloroquina. A Anvisa veio, quem deveria ter tratado, na minha opinião, é a Anvisa. A Anvisa não fez uma nota formal sobre isso, mas ela fez duas coisas. Ela divulgou no site dela que isso era uso compassivo e ela fez perguntas e respostas em que ela fala de uso compassivo. Então, o que é oficialmente, né, institucionalmente, que a gente tem hoje? A gente tem o uso da cloroquina autorizado para pacientes em uma situação em que provavelmente esse paciente vai evoluir para óbito e não há mais nada que eu possa fazer por ele. Então, eu vou tentar. Eu vou tentar, como última medida, a cloroquina. É importante, né? Aí, quando eu falo isso, algumas pessoas falam, mas por que isso é diferente do que você estudou na sua tese, quando eu falei dos pacientes com câncer avançado? É totalmente diferente. Lá na minha tese, eu estou falando prioritariamente de evidências que eu já conheço, e as evidências conhecidas não demonstram a cura de uma doença, por exemplo. A cloroquina é um medicamento que eu ainda não tenho evidência de que ela faz bem nenhum para o paciente. Mas se, eventualmente, daqui a um ano, a gente souber que houve um estudo sobre cloroquina que demonstrou que alguns pacientes só sobreviveram pelo uso dela, eles só sobreviveram pelo uso dela. Aí eu tenho outro lado que mas eu não quero esperar a pessoa chegar no estágio crítico para usar a cloroquina, eu quero usar antes. Gente, isso é assim, como eu disse, eu não sou médica, mas isso para mim é de um absurdo tão grande que é até difícil entender de onde sai essa dúvida. Por quê? Porque a cloroquina tem efeitos colaterais sérios, né?
Tanto que a nota do Ministério da Saúde, ela vem com a obrigação de monitoramento cardíaco, porque algumas pessoas vão usar a cloroquina, não morreriam de Covid se não tivessem usado o remédio, mas vão morrer de coração porque usaram o remédio. Então, isso é muito sério. É eu trocar um absolutamente duvidoso por um pouco mais certo, que é o risco. O risco é pequeno em termos proporcionais? É. O risco de você morrer por Covid é menor ainda, né? Então, por que é que você vai usar a cloroquina, especialmente se a gente pensar que a maior parte dos casos vai evoluir bem? Por que é que uma pessoa que está lá, por exemplo, nos 81% dos casos, em que a pessoa não vai ter grandes efeitos com a cloroquina, uma parte grande, inclusive, vai ser totalmente assintomática, por que é que você vai saber que está com Covid e vai usar a cloroquina nesse estágio? Nada justifica isso. Nada. Assim, cientificamente, não. É o mesmo que você tá com uma doença que não tem chance de te prejudicar, mas você sabe que tem um medicamento para essa doença, esse medicamento pode te matar e você escolhe usar esse medicamento assim mesmo. Né? É assim, enfim. Então, Lembrando das limitações cientificamente, que o ordenamento jurídico brasileiro oferece para qualquer tipo de manifestação de eutanásia, né? Porque são diversas e aí, sim, manifestações. não, se a gente Existe tivesse restrição, né? realmente, né? Você não É tem. porque porque a gente não tem a evidência também em relação aos efeitos colaterais da cloroquina, né? O remédio é utilizado, né, gente? Nós utilizamos esse remédio para malária, para algumas doenças autoimunes há muitos anos. Por quê? Porque naqueles casos é evidenciado que o benefício desse medicamento para essas pessoas é maior do que o risco para essas pessoas. Mas vamos pensar, se eu preciso pelo menos de monitoramento cardíaco, se eu preciso pelo menos disso, num sistema de saúde que vai saturar, né, se é que não saturou no lugar, você não tem condição de levar os outros 81% das pessoas, que não são as pessoas que entram em estágio grave, para um hospital para fazer monitoramento cardíaco delas, porque elas querem usar cloroquina. Sabe, isso é inadmissível. E aí, nesse contexto já absurdo, a gente tem dois absurdos ainda maiores. Primeiro, que é o próprio Conselho Federal de Medicina, dizendo de uma forma totalmente injustificada que o médico que usar cloroquina nesse estágio inicial, ou seja, fora do que o Ministério da Saúde autorizou e a Anvisa corroborou, não está tendo uma atitude antiética. Bom, de fato, é o CFM que julga, né, a eticidade das condutas médicas. Mas a gente tem Mas não é legalidade. Então, se eu tenho um medicamento off-label, o uso dele é off-label, não é porque o CFM falou que isso não é antiético, o que para a maior parte da comunidade científica já é um equívoco, dizer que esse medicamento não está agindo de forma antiética por tudo que eu falei agora já seria um absurdo, mas aí esse médico se sente seguro porque o conselho dele diz isso e esquece que se isso bater na mão de um juiz amanhã, né, vamos supor, e isso vai acontecer, eu vou ter caso de uma pessoa que está bem, aí ela procura o sistema de saúde porque ela está com uma gripe, né? Enfim, uma gripe decorrente, né? Um efeito de gripe decorrente da Covid. Ela não evolui mal, ela evolui bem, mas ela fala para o médico dela, eu queria tentar cloroquina, e o médico fala, tá bom, toma aqui. Aí ela desenvolve um problema cardíaco e evolui para óbito. Amanhã vai ter pessoas, sim, querendo responsabilizar o médico, e o fato de que o CFM considerou isso antiético não vai salvar essa pessoa de ter infringido o 19 da 8.080, né? Por quê? Porque inclusive, né, em tese, embora isso raramente seja discutido no Brasil, mas é inclusive crime. Se o medicamento não tem registro para aquela doença, né? O uso off-label, o uso fora de bula significa isso. A Anvisa registrou, mas ela não aprovou para a doença que você está querendo usar. A cloroquina tem registro? Tem registro. Pode ser usada para a Covid? Só nos casos críticos, como uso compassivo, que é o que o Ministério da Saúde autorizou. Então, a gente tem agora um problema sério que o CFM quer, talvez, de certa forma, invadir uma competência que ele não entende, que ele não tem, dá uma falsa segurança para os médicos, que no futuro vão ser, né, a responsabilização deles vai ser buscada. E aí, nesse contexto trágico, nós tivemos, né, agora, recentemente, a instauração de um inquérito pelo Ministério Público Federal contra pesquisadores do Amazonas que fizeram um estudo
para tentar verificar melhor a segurança e a efetividade da cloroquina em dosagens diferentes. O fato de que a gente tem o MPF hoje se imiscuindo em questões técnicas de pesquisa, eu já considero gravíssimo, gravíssimo. O Ministério Público Federal tem autonomia, né? Em tese ele pode abrir para depois encerrar, isso não é... A gente sabe, até pelo texto do ofício que foi feito, a gente sabe que não é o caso ali, então eles estão partindo do pressuposto que houve algum problema nesse estudo, algum problema nessa pesquisa, e as pessoas se esquecem que toda pesquisa com ser humano, ainda mais uma pesquisa assim, passa por um comitê de ética. E é difícil, gente. Passar por comitê de ética é coisa difícil, sabe? As pessoas acham que assim, a confusão política hoje está tão grande que as pessoas acham que dá um jeitinho. Não dá, é difícil pra caramba. A gente está acelerando os processos. Todo mundo muita. Sabe, a maioria das pesquisas, gente, quando a gente. Isso é bem legal, assim. Todo pesquisador, quando ele não precisa passar pelo comitê de ética, ele se responsabiliza porque a pesquisa dele não trata. Falando, por exemplo, gente, para estudar tribunal, tá? Que é meu caso. E mesmo os pesquisadores de outras áreas, assim, o período é muito longo, inclusive é contado isso nos cronogramas de financiamento. Né, o período em que vai se levar para poder aprovar novas fases da pesquisa. Então, assim, é uma atividade extremamente regulamentada, porque isso pode envolver, inclusive, responsabilidade do próprio comitê de ética. Então, assim, acho que é bem importante fazer essa ressalva, porque a gente está falando aqui de direito administrativo dentro da pesquisa da universidade. São atividades super reguladas, né? Isso é bem importante fazer essa ressalva. Quem faz parte desses órgãos, né? As pessoas, eu acho que às vezes elas esquecem que as pessoas têm a credibilidade a perder. E ninguém quer perder a credibilidade, ainda mais um pesquisador, alguém que está num comitê de ética. Então, é difícil, né? Uhum. É uma coisa muito séria. Então, se você tem um estudo aprovado num comitê de ética, você parte do pressuposto de que esse estudo, sim, atende um mínimo ali de questões éticas importantes. Não é à toa, né, que desde que o mundo é mundo, a gente tentou melhorar isso no pós-guerra, mas isso ainda acontece, que quando a indústria quer fazer estudos, por exemplo, e ela sabe que o comitê não vai aprovar, ela vai para países menos regulamentados, né? Ela vai para países com menos fiscalização. Não é o caso do Brasil, definitivamente. Então, o fato de que uma pesquisa passou por um comitê de ética, foi aprovado, já é um indício muito forte de que o MPF não vai encontrar nada que justifique a abertura de inquérito. E isso, né, abrir inquérito contra pesquisador com base em elemento totalmente infundado, como foi feito, é muito sério. Não só porque o MPF não tem um órgão técnico, né, que possa dizer, não, realmente aqui eu posso atestar, e também porque o que o MPF pressupõe, né, no ofício dele, eu acho que é importante, eu acho que a gente tem que defender a pesquisa. Como eu disse, para mim essa é uma das possibilidades de melhora da humanidade na pós-pandemia, e eu acho que isso é muito sério. Pela forma como o MPF redige o ofício dele, ele esquece primeiro que eu faço estudo para averiguar a segurança, né? Exatamente. Eu não tenho outra forma. É claro que eu cumpro, como eu disse, mínimos requisitos éticos e, inclusive, durante o estudo, existem coisas que podem me fazer interromper esse estudo, que é exatamente o que aconteceu em Manaus. Eles interromperam o estudo porque um determinado braço estava tendo um efeito, né? Algumas pessoas estavam vindo a óbito mais do que o outro, então eles pensaram, eu não vou continuar fazendo esse estudo pelo risco de segurança. Mas você faz estudo para verificar a segurança. Então, se você faz estudo para verificar a segurança, é por isso, depois dessa segurança demonstrada, que você vai conseguir fazer um registro, por exemplo, se eu não puder fazer mais estudo para demonstrar segurança, eu não faço mais estudo, o estudo acabou. Né? O outro erro crasso do ofício do MPF é que ele considera que o pesquisador deliberadamente teria querido usar uma dosagem mais alta para demonstrar o insucesso da cloroquina. Isso é um absurdo por duas razões. Você está considerando critérios de pesquisa, né? Que é difícil. Exatamente. Inclusive, se você ponderar critérios de pesquisa, isso, gente, a gente está falando no caso de ciências naturais, mas mesmo nas humanas, é muito pouco provável que um pesquisador, quando ele trabalha com a tese de doutorado, por exemplo, que manipula dados, ainda que quantitativos, ele queira se miscuir justamente, né, no balanceamento dos dados. Imagine se
ciência natural. A maioria dos E juristas nem quer são. fazer pesquisa empírica, né? Ainda tem esse É, capítulo, que é difícil. e Cíntia, sim, mas conta desse terceiro aspecto pra gente ir, porque tem uma pergunta que eu acho que a pergunta que, assim, é aquela tá, e eu tenho que do responder a romance, questão da sabe? judicialização. Tá. Ainda mais da judicialização, eu quero saber das provas. Ah, É, olha isso, né? E é, ela fala rindo de um problema sério desse. Mas me conta o terceiro problema assim, que você acha que é fundamental assim, nesse ofício. como dizem os memes, rindo de nervoso. Essa coisa do inquérito realmente me tirou muito do eixo, né? Porque é muito grave, né? São muitos pesquisadores, é financiamento público, é uma pesquisa que está sendo repercutida por por toda a comunidade internacional acadêmica, que se embasa em outras pesquisas anteriores, ou seja, não é a dosagem utilizada, não é uma coisa que eles tiraram da cabeça, né? Existiram resultados e eles fazem uma conclusão que demonstra exatamente o que o MPF gostaria de demonstrar, que eu acho que tem que fazer estudo agora com pessoas com graus mais leves da doença. Enfim, então, era só realmente abrir um parênteses, porque eu acho que não dá para a gente falar hoje de esperança. Para mim, isso é quase que elevar um direito à esperança acima do direito à saúde e ainda pegar com base nessa suposta elevação e tentar justificar a arbitrariedade. Então, isso é realmente muito grave. E tem um Falando. interrupção voluntária da vida. Isso aqui é uma Não. das características, que é uma das grandes questões, assim, é um dos temas mais sofridos do direito constitucional, inclusive, da bioética. Tem muitas, assim, não é um tema fácil, não é um tema sobre o qual se tem consenso, porque também tem o seguinte, uma coisa que me preocupa muito. A gente daqui a pouquinho tem que terminar, mas uma coisa que me preocupa muito nesse período de pandemia é você pegar questões que publicamente elas sempre envolveram debates muito complexos, sobre as quais não existe um consenso do ponto de vista moral, e que nós, eventualmente, no direito, em momentos como esse, parece que nós queremos trabalhar isso a partir de inquérito, ofício, recomendação, eu ouvi alguém falar. A gente nunca conseguiu consenso em relação a início de vida, interrupção para vida, interrupção voluntária, interrupção de gravidez. Nenhuma dessas questões é fácil e nunca vai ser fácil. Nunca elas vão ser questões fáceis de resolver. Aí agora parece que cada um desses grandes aspectos e desses debates podem ser, como eu poderia dizer, de certa forma, precarizados em prol de algo muito complexo. Cíntia, só porque a gente tem um tempinho, por exemplo, não ficar com as áreas muito longas, e tem uma pergunta muito importante, duas perguntas muito importantes, sabe? Sobre o fim da vida. Para quem tiver interesse, olha, eu e a Cíntia, a gente tem um texto num artigo publicado numa coletânea que um dos organizadores acabou de entrar na live, que é o Carlos Dantas. Que legal. Manuel Frida, Carol Ferraz e Mariana, um livro muito bonito chamado Direito, né, e Morte. E assim que a gente fala de desigualdade, né? A morte nos iguala ou não. Cíntia, aí vem a questão. Se discutiu tanto tempo dignidade, né? Dignidade e fim da vida. E agora, em períodos assim, a gente vê... olha, quem trabalha com bioética não vê, claro que uma questão... É claro que essas indignidades, elas se acentuam. Acho que a imagem mais significativa e representativa desse período são essas covas coletivas. A Mari Ellen fez uma pergunta muito... Na verdade, J. Muniz e a Mari Ellen. Primeira pergunta em relação a isso primeiro, é possível uma cova coletiva e não poder enterrar ou velar pelos seus? Porque a nossa vida vai acabar, isso é uma certeza que nós temos. Mas os nossos parentes querem se despedir de nós, dos nossos entes queridos também, né? E aí, como é que a gente vê isso do ponto de vista da esperança, da saúde, da bioética? Queria te ouvir um pouco. Bom, desde que esse assunto começou, né, a gente começou a receber as notícias da Itália, eu falei para algumas pessoas, né, é a Antígona moderna. Quem aqui né, do direito deve se lembrar, eu sou professora de introdução e é uma das primeiras aulas, né, que a gente fala, a gente conta a tragédia para mostrar, para considerar que o direito de enterrar nossos mortos é um dos direitos mais primários de um ser humano, né? É o que a gente chama lá nas aulas de direito natural versus direito positivo, que mesmo que eu não tivesse normatização positiva nesse sentido, eu tenho um direito, uma justiça superior que me permite enterrar
os meus mortos. E é mais uma das faces da desumanização de uma epidemia, especialmente uma pandemia, né? Isso não significa que a gente vai abrir mão desses direitos individuais, mas significa que nesse momento, se eu não tomar certas medidas e antes do enterro, a gente tem a dificuldade que é saber que uma pessoa, um ente querido, né, quem já teve uma pessoa próxima em UTI, o fato de você não poder ficar, não sei, em algumas UTIs humanizadas, perto da pessoa o tempo todo já é devastador, né? Você fazer uma visita ali 2, 3 vezes no dia. Você não poder ter notícia, você não poder ver uma pessoa no fim da vida é devastador, é muito desumano, né? Para algumas pessoas, esse sofrimento, né? Eu não sou especializada em luto, mas esse sofrimento vai impedir a pessoa de fazer esse fechamento da morte de um ente querido durante muito tempo. Em alguns lugares no Brasil, mesmo que a pessoa não tenha o diagnóstico de Covid, ela não vai, né, em razão da estrutura de hospitais, poder receber pessoas, né? Essas pessoas em geral, as pessoas que estão com Covid, né, elas estão ali no final da vida, elas estão entubadas, então, mesmo que você pegue um tablet, por exemplo, né, e dê para essa pessoa, quem está de longe vai ver a pessoa numa situação muito difícil, né? Não sei a experiência das pessoas, mas é muito difícil ver uma pessoa na UTI entubada, é um sofrimento muito grande para a gente. Eu não tenho a menor dúvida de que isso é desumano, de que isso fere a nossa dignidade. Agora, a gente toma decisões nesse momento em que a gente tenta preservar talvez o maior número de dignidades possível, né? E o maior número de vidas possível. Então, até eu vi duas decisões nesse sentido, né? Autorizando pessoas a visitar parentes em hospitais. Não acho que essas decisões estão erradas, mas vai chegar um momento, em alguns lugares já chegou, em que essas decisões são inexequíveis, né? Tem lugar que a gente tem uma baixa de profissionais de saúde agora tão grande que a pessoa vai ter que escolher, então, ou entre atender uma pessoa numa emergência ou acompanhar uma pessoa que quer ver um parente. Então, você vai ter que aplicar um certo critério, né? Nenhum, como eu disse, vai haver sim, vai ferir sim esse direito. Esse é um direito estritamente individual, é sim um ferimento à dignidade, mas você não vai ter como atender esse direito nesse momento. E uma das preocupações, inclusive, que se colocam agora no mundo inteiro é exatamente impedir que esse momento de exceção acabe se normalizando depois, né? Que certos ferimentos que a gente vai ser obrigado a aceitar agora, como não enterrar os nossos mortos, né? Como não ter um lugar, não só não se despedir, não ter depois um lugar para voltar, saber que vai ser com o caixão lacrado, que a gente vai, enfim, enfrentar questões de risco biológico, e isso vai sim ferir direitos individuais. Uma das grandes preocupações, saiu até recentemente um editorial nesse sentido, não sei, eu estou acompanhando muitas revistas agora, não sei qual, mas eu posso até dividir se vocês quiserem. Uma preocupação é essa, a gente não pode deixar que essa exceção desse momento depois acabe se perpetuando. É uma resposta muito difícil, né? Uma pergunta, inclusive agradeço quem fez a pergunta, mas eu não vejo realmente, a gente tem que tomar decisões nesse momento, da mesma forma que a gente toma decisão lá na bioética, né, de protocolos de escassez, para quem eu dou um respirador, por exemplo, né? Você vai estar ferindo a dignidade de quem não vai receber esse respirador? Eu não tenho dúvida, né? Se você tiver duas pessoas com indicação e um só, você vai ter que decidir. Mas realmente, no momento, é o que eles chamam de medicina de guerra. É uma medicina de guerra. As decisões que a gente tem que tomar agora, muitas vezes, não são decisões que podem ser, em momento algum, de modo algum, transferidas para outros momentos ou generalizadas. É um momento muito peculiar. Momentos excepcionais envolvem soluções excepcionais, mas a gente tá. Isso é um papo que eu tive com a Vanice Vale, que vai ser a nossa live do dia 14 de maio. A gente falava numa live anterior sobre a questão de como os períodos de exceção eles devem também ter um marco inicial e nós temos que chegar a um marco final, sob o ponto de vista da gente vulgarizar essas exceções. Por isso que as guerras, gente, apesar de determinados países estarem completamente ocupados, né, e exércitos vencidos, elas precisam de declarações.
para terminar, justamente para que seja possível se reconstruir, né, uma normalidade. Isso é muito Flávia, até muito interessante você ter comentado isso, porque eu mencionei, né, que eu não fui contra as decisões que saíram permitindo. Teve, inclusive, um caso de Brasília que ficou famoso, né, que é um casal que voltou, os dois com o Covid, ele estava se recuperando em casa e a esposa dele ficou em estado grave em Brasília. E eu até disse exatamente essa frase: olha, nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar ao ponto em que ele não poderia ver, em que não tem condição de uma estrutura parar para se mobilizar, para que ele possa ter acesso, quando a maioria não vai ter. Mas a gente não chegou ainda. Enquanto a gente não chegar, não existe justificativa para esse impedimento. O hospital ainda tem condição de se estruturar para que essa visita possa acontecer. Então, muito interessante você falar dessa questão da declaração do tempo, né? Sim, sim, até porque as crises envolvem gradualidade também, né? E não à toa que as medidas elas devem ser graduais, inclusive, né? O final dela é gradual, o final de uma crise ou de uma exceção é gradual também. Cíntia, eu só tenho a te agradecer as centenas de pessoas que assistiram a nossa live nas duas versões, né? Numa véspera de feriado, para falar de temas tão importantes e difíceis. Enfrentar temas difíceis à véspera de feriado à noite não é a melhor pedida, mas é o mais importante muitas vezes. Mas te agradecer pela participação. Pessoal, a Cíntia, depois de todas as referências, eu tenho certeza que ela vai passar depois pra gente, porque ela tem uma lista de sugestões, o material da Cíntia também. Mas eu tenho que te agradecer. Muito obrigada, Cíntia. Gente, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Eu queria só concluir, né, antes da gente finalizar, não sei se vai cair de novo. Tá, não, só porque é uma conclusão da minha tese de doutorado e é talvez o momento mais importante de pensar nisso, né? Eu considero que o direito à saúde no fim de vida, o direito à saúde mais verdadeiro é o acesso a cuidados paliativos, né? Eu acho que é por isso que a gente tem que buscar, né, que é aliviar os sintomas o máximo possível das pessoas que estão em sofrimento, impedir que elas sintam dor, permitam que elas vejam a família, que elas tenham acesso a equipes multidisciplinares, conforto psicológico, e talvez esse seja um bom momento da gente pensar nisso, né? Um momento em que isso está sendo extremamente restringido, né? Vai ser durante a pandemia, vai ser muito restringido, e quem sabe quando a gente voltar para os tempos normais, a gente possa voltar com essas ideias de que necessidade é diferente de possibilidade, né? De que os recursos pessoais, os recursos humanos, financeiros, estruturais são finitos. E quem sabe voltar a olhar desumano, muito mais desumano que não ter acesso a uma quimioterapia que poderia talvez te dar uma sobrevida de um mês a custo, às vezes, da sua vida efetiva, né? É morrer com dor, é morrer em sofrimento, é morrer sem ver as pessoas, é morrer impedido de pedir desculpa, de pedir perdão e de falar as coisas que você acha que tem que ser faladas no final da vida, porque enquanto a gente não morre, eu gosto, inclusive, eu prefiro para esses casos falar em fim de vida com dignidade, não em morte digna, né? Porque enquanto você está vivo, você está vivo. Até a morte a gente ainda está vivo. E eu acho que é um momento da gente pensar nisso, né? Cuidado paliativo, aliviar sofrimento, aliviar sintoma e permitir que a pessoa morra, né? Que ela viva o final da vida dela até a morte com a maior dignidade possível, para mim, o preponderante. Ai, Muito obrigada. obrigada. Flávia, você né, uma amiga querida, uma profissional, como eu disse, provavelmente a acadêmica mais generosa que eu conheço. É muito difícil, a gente sabe isso na academia, uma generosidade com essa técnica, com essa, né? Eu sou sua fã, você sabe. Quando quiser, A conte comigo recíproca é sempre. verdadeira. Minha Muito musa de mamãe. obrigada, muito obrigada a você. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. Gente, a gente vai deixar salva a live também dos nossos stories. E tem comentários muito legais. Tem o Maurício Muriac falando sobre Antígona. Temos colegas muito queridos que acompanharam. Maria. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês. E olha, mais perguntas. Essas lives voltam, viu? Porque tem muitos temas bons aqui pra gente discutir. E o problema, e as questões, elas nunca acabam, né? Era bom que E eu estou à disposição também. muito Eu obrigada. adoro responder pergunta, viu, gente? Se alguém quiser mandar, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Vou ter o maior prazer e mando todas as indicações. Muito Obrigada. obrigada, gente. Siga o Política semana que vem.
Jairo Lima, conversando sobre emendas constitucionais e Ai, Jairo transformações. maravilhoso, não percam. Percam. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Beijo.